Então, nessa coleta de dados, eu vou, mais uma vez, usar a plataforma da Rasio como referência. Você teve que coletar dados de diferentes pessoas, de diferentes áreas, de diferentes unidades. Minimamente, se você vai fazer uma gestão de estabilidade, para achar o seu indicador principal, você vai precisar coletar dados de diferentes pessoas, porque dificilmente você vai ter uma única pessoa que vai ter todas as informações de todos os seus indicadores de estabilidade, né? Então, parte do princípio que você vai precisar disso. E aqui eu estou com um exemplo de organização de banco de dados, só para exemplificar, né? Por exemplo, eu peguei o dado da unidade 3, e aí você tem vários dados. Então, vamos supor que essa empresa está fazendo gestão de água, então ele tem que ter a coleta de água. Ela está fazendo gestão de resíduo, então tem que ter quanto de alimento de resíduo foi gerado. Ela tem que estar fazendo inventário, então ela vai ter que saber quanto de R410, que é um indicador importante para o inventário. Isso tudo dentro do sistema. Então aqui, ó, eu tenho todos os dados coletados, né, dentro do sistema, para que a gente consiga organizar e acompanhar esses dados históricos de uma forma que seja rastreável, de uma forma que seja mês a mês, mensal, para que você, eventualmente, quando for fazer uma auditoria, você consiga mostrar como que você coletou esses dados, como esses dados foram organizados, quem enviou esses dados, se está faltando algum dado de algum mês, por que está faltando esse dado desse mês específico. Então, isso tudo é muito importante para você, na hora que você vai fazer a sua gestão de dados. Beleza? Enfim, esse Meet novo, estou compartilhando a tela aqui, e meu computador fica extremamente devagar, quando eu já falei isso, né? Eu vou tentar entrar aqui na parte de gerenciamento de dados por aqui, principalmente quando eu estou compartilhando a tela, para ver se vai mais rápido aqui, em função do que eu fiz. Mas aí, o que é bem comum, o que é extremamente comum de acontecer quando você está fazendo essa gestão de dados, é que você precisa, por exemplo, coletar o dado uma certa unidade. Então, o que acontece em resíduos? Isso acontece muito em resíduos, por exemplo. Quando você está numa gestão de resíduos, você está, por exemplo, já a gente tem casos assim, em que você precisa coletar, sei lá, caixas de... Eu dei esse exemplo há pouco tempo, acho que foi, não sei se foi na live, caixas de madeira. Então, você tem... O pessoal gera um monte de resíduo, e esse monte de resíduo tem resíduo que vem quilo, tem resíduo que vem tonelada, tem resíduo que vem bombona, tem resíduo que vem caixa de medicamento. E isso tudo está em unidades diferentes. Só que para você fazer a gestão de resíduos, você precisa transformar esse dado que você coletou na unidade que o pessoal está acostumado. Eu não gosto de colocar, eu não acho que é interessante colocar essa parte de vou abrir aqui o nosso módulo de resíduos, tá? Essa parte de indicadores para o usuário básico, ou seja, você vai ter diferentes pessoas que vão mandar dados para o sistema. Essas diferentes pessoas, é importante que ela coloque o dado na unidade que ela está acostumada a manipular aquele dado. É quilos, é caixas, etc. Para não gerar um erro, não gerar um trabalho a mais. Então, o que normalmente é feito aqui na Rasio é deixar a pessoa coletar o dado na unidade que ela precisa, que ela quer coletar. Um outro exemplo, energia elétrica para fazer inventário de gás de efeito estufa. Para você botar o cálculo de energia elétrica para fazer o cálculo de efeito estufa, a energia é em megawatt-hora. Só que o pessoal está acostumado a acompanhar em quilowatt-hora. Então, você tem que ter essa conversão de unidade. Então, essa conversão de unidade, a gente acha interessante isso estar onde você faz a gestão de dados. Porque você reduz o erro na hora de mandar o dado para o sistema. Então, isso é um outro cálculo que é muito importante. Esse aqui é o exemplo de resíduos, em que a gente coloca aqui o fator de correção de unidade, que transforma essa coleta de metal que está em quilo para tonelada. Então, o pessoal está acostumado a coletar em quilo, que ele colete em quilo, não tem problema. E a gente pega esse dado que está em quilo e transforma esse dado para tonelada. E essa tonelada é que vai fazer a gestão de resíduo, vai criar os gráficos, as tabelas e por aí vai. Uma outra informação que é importante trazer aqui é que esses cálculos, em função de eu transformar
de quilo para tonelada, eu gero novos dados, né? Então, todo cálculo que você faz, você gera novas informações. E essas novas informações aqui, no caso, ó, por exemplo, a gente tem aqui metal coletado da unidade 1, 938 quilos. Eu transformo em tonelada, isso passa a ser 0,93, né? 93,8, a gente arredondou para 94. Então, essa transformação aqui, ela é importante. E a rastreabilidade dessa transformação é importante. E aí você pode fazer isso numa planilha, sem dúvida nenhuma, mas você ter um sistema que rastreie isso aqui e organize essa informação, que faça automático, também otimiza muito tempo. Então, esse cálculo aqui é um cálculo padrão para transformar o resíduo de estar em quilo em tonelada. A gente tem um cálculo muito parecido com água. Então, você tem uma água captada, essa água ela é de mar, de tecido, superfície, que tudo organizações que você tem que fazer na parte de gestão de água, tá? Que são aqueles cortes que a gente faz, né? Então, eu mostrei a emissão, que é esse indicador aqui, que tinha organização de escopo, fontes fixas, fontes móveis, etc. Mas tem outros tantos indicadores que tem que ter uma organização específica. A captação de água, descarte de água, com estresse hídrico, sem estresse hídrico, da onde que essa água veio. E essa água que é coletada, por exemplo, de superfície, ela tem que ser transformada, que às vezes é em metro cúbico, ela tem que ser transformada em megalitro. E aí você tem que dividir por 1000. Mesma coisa, é igual a parte do resíduo. Então você pega essa água que está em metro cúbico e transforma ela em megalitro, porque na representação que você tem lá do GRI, por exemplo, você tem que reportar em megalitro. Então, a transformação de unidade é uma coisa essencial para a sua gestão de dados. O dado está entrando na unidade certa, o dado está sendo organizado, o dado está sendo coletado na unidade certa, tem evidência para aquele dado, para a unidade certa? Beleza. Segundo ponto, esse dado tem que ser corrigido para uma unidade específica do meu cálculo indicador? Qual é a transformação que eu tenho que fazer? É transformar metro cúbico para megalitro? É transformar quilos em tonelada? É transformar caixa de bombona de alguma coisa em tonelada? Esses fatores de conversão são importantes, principalmente na parte de meio ambiente. Tá? Uma vez que você faz isso, e aí você pode também, nesse momento também é onde a gente faz os cálculos, por exemplo, de fontes fixas, fontes móveis, e aí por aí vai. A gente pega esses dados alimentam um sistema, e aí a gente faz a transformação desses dados em litros, por exemplo, diesel do gerador em litros, e a gente transforma e isso gera o CO2 equivalente. Então, tem várias configurações, aqui eu estou falando especificamente do inventário, mas tem várias informações para a gente achar qual é o fator de emissão do cálculo para você chegar e obter a emissão de CO2 equivalente do diesel do gerador. Então, por exemplo, aqui tem a parte de quanto que você emitiu em cada um desses geradores. Então, 530 litros de gerador, que é o litro da unidade 1, gerador da unidade 1, unidade 2, unidade 3, você gerou 1 tonelada, 1,26 toneladas nesse mês. Então, olha como que é importante ter esse grau de detalhamento na hora que você vai organizar o seu banco de dados. Você tem que saber ter a emissão mês a mês, você tem que ter o consumo mês a mês, você tem que ter emissão mês a mês, você tem que ter outros indicadores mês a mês, emissão de biogênico, emissão de energia não renovável, energia renovável, total. Tem várias informações que você tem que organizar que foram geradas a partir dos cálculos que você implementou. E uma vez que você implementou esses cálculos, tem todos esses indicadores, você consegue criar aqueles cortes lá. E aqui, agora, só para concluir, acho que eu consigo abrir aqui. Não, vou abrir aqui mesmo. Eu vou voltar lá na parte de emissão. Eu vou mostrar aqui esse relatório. Esse relatório é importante. Então, por que eu estou falando? E assim, eu sei que essa parte é um pouco mais chata de organização de dados, cálculos, indicadores e unidades, é um pouco mais chato, mas é importante as pessoas entenderem que isso precisa ocorrer para você chegar no seu indicador principal ou dos seus indicadores de performance. Somente com essa organização do banco de dados, com essas transformações direitas, com os cálculos que vocês precisam fazer, vocês vão chegar no seu indicador principal.
Por isso que ele é principal. Ele dá trabalho chegar nele. É para dar trabalho. É para dar trabalho não, né? Mas ele dificilmente não vai dar trabalho. Porque ele representa muita coisa. E todos esses cálculos, organizações, mudança de unidade e etc., fazem com que você consiga entender a operação da sua empresa para chegar naquele indicador principal. E uma vez que você tem um banco de dados organizados, a identificação das transformações, a identificação dos cálculos, todos os indicadores intermediários, você consegue criar os seus indicadores principais, né, obviamente, mas também consegue criar os indicadores de performance e consegue criar os indicadores de relato, que é esse aqui que eu vou apresentar. Então, quando você está fazendo um inventário de gás de efeito estufa, você vai fazer uma auditoria, por exemplo, você precisa dessas tabelas aqui. Então, quanto você emitiu de CO2, quanto você emitiu de limogênico, quanto você emitiu de quantidade de gás mesmo, né? Não de CO2 equivalente, quantidade de gás, metano, óxido nitroso, HFC 32, HFC 125, nesse exemplo aqui. Quanto você emitiu de CO2 equivalente, ou seja, várias tabelas, e aqui você precisa mostrar isso aqui para uma eventual auditoria, mas você também vai precisar mostrar, aqui eu estou focando na importância desses cálculos, na importância da gestão de dados, porque eu estou imaginando que eventualmente você vai fazer uma auditoria. Pensando na gestão de sobriedade, meu raciocínio aqui você está fazendo a gestão de sobriedade da sua empresa, você está evoluindo a gestão de sobriedade da sua empresa, e você quer dar credibilidade ao que você está fazendo. Então, para você dar credibilidade ao que você está fazendo, é interessante você criar um relatório, e uma vez que você cria esse relatório, você audita esse relatório. E essa auditoria, com relação aos indicadores, vai olhar isso. Vai olhar quais são as unidades que você tem, vai olhar quem enviou, vai olhar se está faltando dados mensais, vai olhar como é que estão as unidades, vai olhar quais foram os cálculos que você fez, vai olhar como é que você agregou aqueles dados mensalmente, anualmente, etc. Então, isso tudo é importante saber, beleza? E aí, dando esse exemplo aqui que é bem legal, do inventário de gás de efeito estufa, aqui está justamente todos os cálculos, como é que eles foram agregados a nível das categorias de emissão. Então, por exemplo, no escopo 1, eu tenho aqui a emissão total de biogênio removido do escopo 1, CO2 equivalente total, ou seja, várias variáveis aqui, né, que são importantes para o inventário de gás de efeito estufa. E aqui eu tenho o resultado do escopo 1. Mas dentro do escopo 1, eu tenho fontes fixas, fontes móveis e fugitivas. Ou seja, esse total do escopo 1 é o somatório das fontes fixas, fontes móveis e fugitivas. Esse total aqui de CO2 equivalente total do escopo 1 é o somatório também. Então, se eu somar aqui 112 mais 36, dá esse 149 aqui, né? Mais as virgulinhas, né? Então, aqui eu consigo mostrar como que eu cheguei na emissão total de gás de efeito estufa, ou seja, somando essas categorias. Mas como eu cheguei nessas categorias aqui? Somando os tipos de cálculo que eu usei. Mas como é que eu cheguei aqui nas fontes, nesse aqui? Com as várias diesel do gerador que eu utilizei aqui, que foram as minhas emissões iniciais. Quanto que entrou de combustível, quanto que esse combustível emitiu de gás de efeito estufa. Se eu somar esse com esse com esse, eu tenho esses fontes fixas de opção 1. Se eu somar esse aqui, eu tenho esse aqui. Se eu somar esse com esse, eu tenho esse. E se eu somar esse com esse com esse, eu tenho esse. Olha quantas árvorezinhas, né, de cálculo são necessárias para você entender o inventário de gás de efeito estufa. Eu estou usando esse como um exemplo, porque ele é complexo, mas isso se aplica a empresas. Então, se você tem vários indicadores simples. Então, se você tem, por exemplo, diversidade, que eu acho que é um exemplo bem simples, um indicador bem simples que é só somar. Você tem várias unidades, você tem que saber quanto que emitiu na unidade 1, quanto que emitiu na unidade 2, quanto emitiu. Quantos colaboradores tem nesse grupo na unidade 1, quantos colaboradores tem na unidade 2, quantos tem na unidade 3, como é que isso foi agregado, como que isso representa o total, como é que você chegou na porcentagem. Isso tudo tem que estar bem claro e bem organizado, porque se você não tiver isso bem claro, bem organizado, você não vai conseguir fazer auditoria, né? Você não vai conseguir mostrar como que você chegou naquele indicador principal lá, que é a porcentagem de minorias, de colaboradores de participantes do grupo de minorias. Então, essa estrutura de organizar os seus dados é importantíssimo. Beleza? Eu acho que esse tema aqui, dessa live de hoje, por ser cálculos, transformações e etc., é extremamente um pouco mais chato, né? Um pouco mais trabalhoso. Mas não deixa de ser relevante
para uma gestão de indicadores de uma empresa que quer eventualmente criar seus indicadores dos temas materiais principais e auditar esses indicadores. Essa organização, para uma empresa pequena, ela acaba sendo simples. Para indicadores simples, acabam sendo simples também. Mas para uma empresa maior, acaba sendo mais complexo. Indicadores complexos, como tipo emissão de gás de efeito estufa, fica complexo até para uma empresa pequena, eventualmente. Mas é importantíssimo essa gestão desses dados, mais uma vez, para você fazer auditoria. Beleza? Eu usei aqui como exemplo a parte de emissão, mas eu posso dar um outro exemplo de resíduos, que a lógica acaba sendo a mesma, só para mostrar que a emissão é um exemplo, mas resíduos, qualquer outro indicador, a lógica é a mesma. Então, você tem uma meta de exposição final zero, você tem um indicador principal, esse indicador principal é quanto você gerou de resíduos ano a ano, você tem um percentual de redução, por exemplo, poderia ter um indicador relativo aqui, que é quanto que eu me gerei de resíduos de exposição final por produção, tem os indicadores de performance, que é os indicadores que vão mostrar qual é a minha emissão, qual é a minha geração de resíduos mês a mês, pelo tipo de resíduo. Deixa eu aumentar o intervalo de tempo para esses gráficos aqui ficarem mais interessantes. A lógica, como eu disse, acaba sendo exatamente a mesma. Não muda muito. Você vai ter que agregar mensalmente, você vai ter que agregar trimestralmente, você vai ter que agregar anualmente, você vai ter que categorizar os seus indicadores para eles estarem organizados, esse gráfico aqui abriu, em perigosos e não perigosos, por exemplo, em categorias, metais, madeira, etc. Reciclagem, aterro, incineração. Ou seja, isso tudo são organizações importantes para você entender o seu indicador principal. E tudo isso dependeu de um dado bruto, que teve uma transformação de unidade, que participou de um cálculo de agregar várias variáveis em reciclagem. Vamos supor que a sua empresa recicla papel e plástico. Então, tem várias e tem 3 unidades. Então, tem papel plástico de 3 unidades. Eu tenho 6 variáveis aqui que foram agregadas em reciclagem, que foram agregados mensalmente, que podem ser agregados anualmente. A lógica é sempre a mesma. É um agregado temporal e um agregado pelos cortes que você quer dar para você entender aquele indicador principal. Outro corte é o ranking. Então, como é que está o ranking? Se você tem mais de uma unidade, qual foi a unidade que mais gerou resíduos? Enfim, várias coisas que você pode fazer para entender esses seus indicadores, considerando que eles são temporais, né? E é isso, pessoal. Acho que eu consegui falar tudo que eu queria dessa live aqui, desses indicadores de cálculos. Highlights importantes. Gestão de dados é importante, rastreabilidade é importante, rastreabilidade do cálculo é importante, rastreabilidade de como você aglomera, soma as variáveis ou não soma, os cortes temporais, os cortes por categorias são importantes, porque assim você vai entender o seu indicador e assim você vai conseguir fazer uma auditoria. Beleza, pessoal? É isso. Deu a hora aqui, 4 horas. Eu não gosto de passar muito do horário das 4 para não ficar um tempo muito grande. Espero que essa live tenha contribuído com alguma coisa, porque é um conteúdo que é um pouco mais chato, confesso, assim, para quem não é da área de exatos, principalmente, mas é um conteúdo relevante para gestão de dados de qualquer empresa. Beleza? Espero que não tenha confundido a cabeça de vocês, que tenha atrapalhado vocês de alguma forma. Se for confuso, reveja a live. Se for confuso, mande mensagem que a gente pode refazer isso aqui. Mas é necessário, tá? Entender a parte de gestão de indicadores, de dados. Você, gestão de estabilidade, é importante você entender essa parte, porque por mais que você não faça a gestão de dados, indicadores da área ambiental, por exemplo, alguém vai ter que fazer. E se esse alguém tem que fazer, que você minimamente saiba como é que é, para você conseguir orientar essa gestão da melhor forma possível para a sua auditoria depois. Beleza? Com as evidências, com
com a parte temporal, com os agrupamentos certinhos, para você não passar perrengue na hora do auditor falar, pedir uma coisa, você não saber onde está, você não ter esse corte, você não ter essa memória de cálculo, você não ter como o agregado foi feito, porque isso pode atrapalhar bastante a sua auditoria, e você vai ter vários trabalhos.